Desculpa, pode continuar. Então, recapitulando, Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. E conforme eu estava falando com as irmãs, sou o diácono Alexandro, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Hebron, do Rio do Ouro, pastor Jones, e estou muito feliz de estar aqui nesse grupo hoje, podendo participar, contribuir para o reino de Deus. Todos encontraram? Sim. Aí o áudio fechado. O áudio fica fechado. Então, amém, irmãos. Vamos estar lendo Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36, que diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um gueto e, entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar-lhes com os seus cabelos da sua cabeça e beijar-lhe os pés e ungiu-lhe com óleo e ungiu-lhe com o gueto. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Até aqui, em nome de Jesus. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, o título que eu daria é: a verdadeira adoração traz conforto para a alma e perdão para os pecados. Nós meditando nessa palavra, nós podemos ver que Jesus ele é convidado por um fariseu para poder comer em sua casa. E nós podemos observar aqui que existem dois tipos de adoração nessa mensagem. Quando nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, quando nós damos frutos do Espírito, quando nós temos esse fruto do Espírito Santo, aonde nós chegamos, a nossa presença é agradável. E as pessoas gostam de estar perto. E nós vemos aqui, se a gente voltar um pouquinho, João, ele manda dois dos seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Messias que eles esperavam, se havia de vir outro. E aí, quando a gente volta um pouquinho, lá em Lucas 7, 22, no segundo capítulo, já no segundo versículo ali, na segunda parte do versículo, diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres é anunciado o evangelho. É diante desse cenário que o fariseu, ele vendo todas essas coisas, ele convida Jesus para poder ir até a casa dele, para poder comer com ele em sua casa. Nós podemos observar ali que aquele fariseu, como muitos, ele apenas queria o quê? Estar perto de alguém que é provedor de milagre, que é provedor de paz. Mas no seu coração, no seu interior, ele não reconhecia quem Jesus era. Porque nós vemos mais na frente um pouquinho que ele diz assim, olha, se esse fosse profeta, ele saberia quem é e qual é a mulher que toca
nele, que é uma pecadora. E Jesus, nessa mesma hora, ele dizia em seu coração, Jesus, na mesma hora, chama ele e diz: Simão, uma coisa eu tenho a te perguntar. E ele disse: pergunta-nos. Dizia: um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. Ambos não tinham como pagar. E o credor perdoou ambos. Qual dos dois o amará mais? Ele disse: olha, tenho para mim que é o que mais perdoou. E Jesus olhou para ele e disse: olha, disseste com sabedoria, disseste bem. Está vendo essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deu água para lavar os pés. Ela, desde o momento que entrou, tem regado meus pés com as suas lágrimas. Não me deste ósculos, mas essa mulher tem enxugado os meus pés com os cabelos da sua cabeça. Aleluia, Jesus. Não ungiu a minha cabeça, mas essa não tem cessado de beijar os meus pés. Quem muito amou, muito também será perdoado. E quem pouco amou, pouco será perdoado. Que nós possamos entender que o nosso Deus, ele é soberano. Que nós possamos, todas as vezes que estivermos diante dele, que nós possamos nos prostrar com reverência aos seus pés, entendendo quem é o Senhor. Quem é o Deus que, estando no seu trono, na sua glória, sendo adorado pelos anjos, se despiu de tudo por amor de nós. É um amor que nos constrange. É um amor que nos constrange. E nós não podemos o amar superficialmente. Nós não podemos falar do amor de Jesus superficialmente, sem reconhecer quem é esse Senhor. Porque quando essa mulher, ela se prostrou aos pés do Senhor, quando ela estava com lágrimas, é porque ninguém chega diante do Senhor sem reconhecer os seus pecados. Não existe santo e não existe pessoa boa ou pura diante do Senhor, porque diante do Senhor os nossos pecados são descobertos. Às vezes nós somos muito bons, sim, para um irmão, fazemos a obra do Senhor, mas diante do Senhor não. Quando nós chegamos diante do Senhor, nós temos que nos lançar e reconhecer que nada do que nós fizermos vai pagar o que Ele já fez por nós. Essa é a adoração que Deus ele quer receber, minha e sua, todas as vezes que a gente entra diante da presença do Senhor. Ele quer que a gente reconheça a grandeza dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então que a gente possa chegar Amém. diante do Senhor. Amém. Senhor, Glória a Deus. não importa, Senhor, se eu sou o diácono da casa do Senhor, se eu sou o missionário, se eu sou o pastor, mas diante de ti, Senhor, eu sou o teu servo e sou pecador. E preciso de ti, Senhor, da tua misericórdia. Porque a tua misericórdia, Deus, é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Aleluia, Jesus. Quando nós
nos colocamos nessa posição com Deus, Aleluia. quando nós conseguimos entender a grandeza de Deus, não há como se colocar de pé diante de um Deus desse. Não há como não se prostrar diante de um Deus desse. Não há como não reconhecer o que ele já fez e o que ele continua fazendo por nós. Amém, Deus. O Senhor, ele nos amou de uma maneira tão grande que ele nos fez uma promessa que nem o tempo, nem as potestades, nem as dificuldades, nada pode nos separar da promessa que Deus fez para a nossa vida. Eita, glória! Para você, nessa tarde, que a maior promessa de Deus para a nossa vida não é a cura, não é um milagre que ele possa fazer na sua casa, na sua família, não é uma provisão financeira, porque na Bíblia nós vemos cego, conforme nós lemos aqui atrás, no capítulo 7, 22. Cegos veem, coxos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam. A melhor e maior, aos pobres é anunciado o evangelho. Porque os cegos que viram aqui, irmão, já morreram. As pessoas que foram ressuscitadas já morreram. Os leprosos que foram limpos já morreram. Agora, o evangelho, aquele que reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, aquele que reconhece que Deus é o nosso provedor, que é o único, o Deus único, a qual nós cremos. A promessa de Deus para nós é: você, a partir desse momento, passou da morte para a vida. Porque não existe morte para aqueles que confiam em Deus. Existe vida eterna. Essa é a maior promessa de Deus para mim e para você nessa tarde. Essa é a maior promessa que Deus deixou para nós. Só que quando nós entendemos essa promessa de Deus, nós sabemos que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. Pode ser nos nossos dias. Nós esperamos ele para hoje. Projete a sua vida financeira como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Mas espere ele para hoje. Para hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento. Agora, se ele não voltar em nossos dias e nós partirmos para a glória, irmãos, nós não vamos morrer. Nós iremos morar com o Pai. Porque isso aqui, ó, é matéria. Mas a promessa de Deus, a maior promessa de Deus para nossas vidas é a salvação da nossa alma, do nosso Aleluia. espírito. Então, que a Aleluia, gente possa, Deus. assim como nós entendemos, como eu entendo, como as irmãs entendem, que a maior promessa de Deus para nós é a salvação da nossa alma, que a gente possa propagar esse evangelho, que a gente possa anunciar esse evangelho, que a gente possa cada vez mais descer aos pés do Senhor, buscar cada dia mais a tua presença, buscar cada dia mais santificar as nossas vidas. Porque a promessa dele vem para nós também, que nós faríamos coisas grandes e maiores feitos até do que aquele que ele fez. Sabe por quê? Porque é para a glória dele. Quando nós fazemos, irmãos, para a glória dele,
O Senhor ele tem um chamado para cada um. A minha irmã disse que esse grupo é um grupo onde a maioria das pessoas são missionários. Louvo a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. E nós sabemos que nós temos uma missão aqui na Terra. Nós sabemos que o Senhor ele nos chamou para que a gente venha anunciar as boas novas em todas as nações, até os confins da terra, para que a gente possa alcançar o maior número de almas para o Senhor. Porque quando nós olhamos para o lado, irmãos, nós vemos tanta maldade. Quando nós olhamos para o lado, nós vemos tanta incredulidade. Só que nós não podemos ser como aquele fariseu. Nós temos que ter a visão de Cristo, por isso que nós temos que buscar descer cada dia mais. Porque quando nós olhamos como aquele fariseu, nós olhamos e falamos, ali vai um pecador. Quando nós olhamos e vemos como aquele fariseu, a gente diz, ali vai uma pessoa que não tem jeito. Aquela pessoa ali é má. Mas quando nós olhamos com o olhar de Jesus, a gente sabe o seguinte, ei, o pecador diante do Senhor reconhece os seus pecados, se humilha, reconhece a autoridade de Deus e o Senhor, ele perdoa pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, ó, no versículo 50, e Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Não desista de ninguém. Ore, interceda e anuncia a palavra do Senhor. Pois haverá um dia que todos nós estaremos diante do Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E haverá também um dia que nós apresentaremos as nossas obras, o que é que eu e você temos feito. Que a gente não cesse, que a gente não desanime, que a gente não pare de orar, que a gente não pare de buscar, que a gente seja firmes e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Porque o Senhor já pagou um grande preço pelas nossas vidas. E um dia nos encontraremos com Ele na glória. E lá, irmãos, não haverá planto nem ranger de dente. Lá, irmãos, não haverá ferrugem nem traça. Lá nós vamos adorar ao Senhor e vamos rever as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, que partiram antes de nós. Que a gente possa permanecer firme nessa fé, permanecer firme nessa palavra, sabendo que Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele tem feito. Aleluia. Todas as promessas. Tudo aquilo que Deus tem prometido para nós vai se cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a maior promessa de Deus para nós é que um dia nós iremos morar com ele na glória. Aleluia. Até aqui, em nome de Jesus, estou feliz em participar, que Deus continue abençoando esse grupo, em nome de Jesus, que a paz do Senhor permaneça sobre a vida e sobre a casa de vocês, sobre as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou parar de gravar aqui.